Bom dia! Você está preparado para ouvir o que Deus quer falar com você no dia de hoje? Acalme sua mente, acalme seu coração. Respire fundo e peça para o Espírito Santo falar com você. Bom dia, seu Laerte. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Vamos ler lá. Bom dia, bom dia. Bom dia, Kathleen. Quanto tempo que não se vemos. Eu quero estar lendo hoje com vocês. Deixa eu achar aqui. Lucas 20. Do 1 até o 8. Queria estar falando um pouquinho sobre como Jesus era sábio, como ele era perspicaz, que é uma das características que eu acredito que nós devemos ter como filhos e servos dele. Sermos perspicaz, sábios com as nossas palavras, com os nossos pensamentos e com aqueles que estão ao nosso redor. Então vamos lá. 20. Certo dia, quando Jesus estava ensinando o povo no templo e pregando as boas novas, chegaram-se a ele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos. Eles perguntaram: com que autoridade estás fazendo essas coisas? Quem te deu esta autoridade? Ele respondeu: eu também lhes farei uma pergunta. Diga-me, o batismo de João era do céu ou dos homens? Eles discutiam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele perguntará: então, por que vocês não creram nele? Mas se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, porque convencidos estavam de que João era um profeta. Por isso responderam: não sabemos de onde era. Disse então Jesus: tampouco lhes direi com que autoridade estou fazendo essas coisas. Meu Deus, que homem é esse? Ele era muito inteligente, ele era muito sábio, ele era muito perspicaz. E eu percebo que nós muitas vezes deixamos as pessoas nos afrontar e nos tirar a paciência e nos tirar a paz. Mas aqui nós aprendemos algo valioso com Jesus. Ele pode até no seu íntimo, no seu espírito, ter ficado sim furioso com esses homens, mas ele em nenhum momento deixou isso transparecer. E é aqui que entra aprendermos com Jesus, aprendermos a termos essa paz que vem dele, termos essa sabedoria que vem dele. Quando as pessoas nos confrontarem, nós não sermos imediatistas em respondê-las, mas pensarmos, refletirmos, às vezes até nos calarmos. Ou, olha como ele, acho que a coisa mais esperta que nós devemos aprender com ele é responder às pessoas perguntando. Ele não falou que era verdade e ele não falou que era mentira, mas ele usou a própria pergunta deles para lançar uma pergunta para que eles respondessem aquilo que eles estavam querendo saber. E nós muitas vezes somos tão imediatistas, queremos tanto ter razão, queremos tanto estar certo, queremos tanto que os outros escutem o que a gente tem para dizer, ou nos defender, como se a gente precisasse a todo tempo de defesa, a gente está tão armado
se preparando para que quando alguém chegar a questionar, quando alguém chegar a falar alguma coisa, a gente já ter alguma coisa para dizer, para nos defender. E aqui nós aprendemos com Jesus que, vou colocar um entre aspas, a melhor defesa é o ataque. Porque ele foi sábio ao responder essas pessoas de uma maneira branda, de uma maneira cautelosa, né? Com um sorriso no rosto. O que ele falou? Eu quero lhe fazer uma pergunta. Com essa pergunta, eu quero te fazer uma outra pergunta. Vamos aprender com Jesus a sermos sábios, a sermos cautelosos, a sermos perspicazes, a ler sobre as entrelinhas, a não sermos imediatistas nas nossas respostas, a não querermos estar sempre com a razão e expressar isso através de palavras e de atitudes, mas que a gente venha a ser sábio. Eu sei que é difícil. Não é fácil quando as pessoas muitas vezes confrontam uma atitude nossa, confrontam um posicionamento nosso, mas que a gente venha ter a sabedoria vinda dos céus para conseguir responder a essas pessoas, para conseguir perguntar, para conseguir se calar, para conseguir ter esse caráter aqui de Cristo em nossas vidas. E ao final, os homens não sabiam o que fazer. Eles não sabiam como responder à pergunta que Jesus havia lhe feito. E Jesus fala: se vocês não sabem, por que eu deveria explicar para vocês? Outra sabedoria vinda dos céus. Nós não precisamos responder todas as perguntas. Nós não precisamos ter todas as respostas. Mas Jesus tem todas as respostas. Então nós podemos correr para Ele e buscar aqui, na Sua palavra, as respostas das nossas perguntas. Que nós, no dia de hoje e para o resto das nossas vidas, nós possamos batalhar para deixar Jesus transformar o nosso caráter imediatista, o nosso impulso, nós sermos nem sei dizer direito, nós sermos impulsivos, nós sermos imediatistas, nós sermos faladores, que nós possamos aprender com essa passagem que a autoridade de Jesus foi questionada, mas em nenhum momento ele deixou de ser a autoridade, que nós possamos aprender com ele. Bom dia, tia Rose, vamos estar orando. Senhor Jesus, obrigada porque a sua palavra é viva, obrigada porque ela se renova e fala conosco todos os dias. Obrigada, Deus, porque o Senhor nunca deixou a autoridade sua falhar. Perdão, Pai, porque somos imediatistas. Perdão porque somos muitas vezes falastrões. Falamos. Queremos ter razão. Somos imediatistas. E nós queremos, Senhor, que o Senhor transforme o nosso caráter. Transforme a nossa mente, o nosso coração. Que nós venhamos a ser mais parecidos com o Senhor. Que nós venhamos a ser perspicazes, sábios. Que nós venhamos a ter essa autoridade que o Senhor nos deu, que nós aceitamos ela e transformamos ela em sabedoria, que nós não venhamos a ser explosivos, que nós venhamos a pensar antes de falar, pensar antes de agir. Pessoas irão nos confrontar, Deus. Pessoas confrontaram ao Senhor e pessoas irão nos confrontar. Mas que nós, assim como o Senhor, possamos ser autoridade, possamos ser perspicazes, possamos ter a sabedoria para enfrentar as acusações, para enfrentar o dia a dia e que nós não venhamos a nos abalar com pessoas que nos querem afrontar, como aqui aconteceu nessa história, mas que nós venhamos a compreender que com o Senhor nós temos a paz, nós não precisamos estar certo para os outros a todo momento,
mas nós precisamos sim ter a paz que excede todo entendimento que vem do seu altar. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, obrigada, obrigada. Amém. Amém, querido. Que Deus manifeste em você as bênçãos dele, porque já estão todas separadas. Basta agora nós se apropriarmos dela e deixar com que a nossa intimidade e o nosso relacionamento com Cristo seja tão aflorado que essas bênçãos se manifestem sobre as nossas vidas. Um bom dia para vocês, Widma, Rose, Kathleen, seu Laerte, aqueles que ainda irão assistir. Um beijo no coração de vocês. Amanhã se encontramos aqui às 7 horas da manhã para estar meditando mais um pouco e aprendendo com Jesus. Amém, querido? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.